para mais uma aula. Então, nós estamos estudando ângulos, triângulos. Hoje nós vamos continuar falando dos triângulos e a altura de um triângulo, mediana de um triângulo, tá? Então, nós vamos começar falando da altura. A altura de um triângulo é importante. Aliás, o triângulo, de uma forma geral, ele é muito importante para as construções. Se vocês observarem, a estrutura do telhado é triangular, porque é uma estrutura rígida, que dá rigidez e estrutura mesmo à obra. Se vocês observarem estruturas de ferro, observem nas escolas, quando a gente tem alguma estrutura de ferro para segurar o telhado, é tudo triangulada, porque isso dá uma rigidez para a estrutura, tá? E a altura do triângulo a gente utiliza para cálculo de área, né, de triângulos. Então, existem muitos cálculos que nós fazemos e vamos precisar dessa altura do triângulo. Mas, dependendo de como é o triângulo, a gente também tem que saber determinar essa altura, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um triângulo que seja assim, a altura do triângulo, a altura já dá essa ideia, né? Até onde vai o ponto mais alto, tá? No caso do triângulo, é uma medida que vai do ponto mais alto perpendicular à base, ou ao seu lado oposto, no caso. Então, olha, se eu quero calcular a altura relativa a esse vértice, em relação a esse vértice, eu tenho que traçar uma linha, né? Ou mesmo que seja imaginária, mas eu tenho que imaginar essa distância desse ponto perpendicularmente ao seu lado oposto. Observe essa palavra perpendicular, eu não tinha falado ainda nessas aulas. Perpendicular tem a ver com ângulo reto, certo? Então, retas perpendiculares são retas que se cruzam formando o ângulo reto. Então, por exemplo, eu posso ter uma reta aqui e a outra veio aqui. Então, elas se tocaram formando o ângulo reto. Ou elas se cruzam de maneira, né, que a gente pode observar inclusive 4 ângulos retos, né? Aqui 2, certo? Então, são retas perpendiculares. Então, no caso, eu tenho que ter um segmento aqui, né? Eu vou fazer pontilhado, mas ele tem que ser perpendicular em relação ao lado oposto, tá? Então, essa medida é a altura do triângulo, que na matemática utiliza-se a letra H, certo? Só que eu até fiz triângulos aqui para mostrar para vocês. Veja bem, esse que eu fiz aqui, ele vai se parecer com esse triângulo aqui, ó. Esse aqui, tá vendo? Com esse. Só que eu tenho outros triângulos iguais, ó. Só que esse triângulo eu posso colocar ele em outra posição. Nessa posição aqui, ó. Ó, é o mesmo triângulo. Observa que é o mesmo. Só que eu posso colocar ele em outra posição, assim. Aí a altura, veja bem, ela é do ponto mais alto perpendicularmente à base. Então aqui, olha, não está marcado como um ângulo reto, mas aparentemente é um ângulo reto aqui, né? A gente fala aparentemente porque para ter certeza tem que medir, certo? Se eu já tivesse medido e colocado o símbolo aqui, o quadradinho com pontinho no meio, eu poderia dizer é de 90 graus, certo? Então aqui, ó, vamos considerar que esse seja um ângulo de 90 graus, então esse próprio lado seria a altura, tá? E eu ainda poderia colocar esse triângulo na outra posição, ó. Então eu coloquei apoiado nesse lado, coloquei apoiado nesse lado, poderia também colocar apoiado nesse lado, de maneira que agora, né, a altura seria marcada também do outro lado. Isso eu
quero dizer o seguinte, eu vou pegar esse triângulo aqui, olha, para mostrar para vocês. Olha, então eu vou pegar esse outro triângulo e vou apoiar esse triângulo nessa linha aqui, tá? Para que fique bem apoiadinho e eu consiga mostrar o que eu quero para vocês. Então veja só, ó. E se eu tiver o triângulo dessa maneira, como é que eu vou olhar a altura, tá? Essa altura, eu vou colar aqui, ó. Essa altura dá a impressão que vai ficar fora, né? Ó, porque é do ponto mais alto perpendicularmente ao lado oposto do vértice. Então aqui nós temos um vértice, o lado oposto é realmente esse lado aqui, tá? Então, eu tenho que fazer, em relação a esse vértice, uma linha perpendicular aqui, ó. Então, realmente, essa altura, ela vai ser uma linha fora desse triângulo. Então, essa é a altura, tá? Então, isso pode acontecer, porque a altura, ela tem que ser em linha reta perpendicular à base, certo? Eu não posso considerar esse lado como altura porque ele está inclinado, ele acaba ficando com uma medida maior. Então, o que eu quero que vocês entendam com isso é que um triângulo ele pode ter 3 alturas, tá? Nós vimos sobre a altura. Agora nós vamos ver sobre a mediana. Mediana, observa isso aqui, ó, esse média. Então tem a ver com o meio, tá bom? Nesse caso aqui, o triângulo ele também vai ter 3 medianas. Só que para a gente obter a mediana, o que nós fazemos? Nós medimos esse lado e pegamos exatamente o ponto que representa a metade. Eu vou fazer aqui mais ou menos, tá? Só para ir mais rapidinho, porque depois eu tenho o triângulo para mostrar. Ó, vamos supor que localizei o ponto do meio desse lado. Então, esse vértice vai ligar a esse ponto, que a gente chama de ponto M, porque é ponto médio, ele vai ligar o vértice a esse ponto médio, tá? Só que eu fiz isso com um lado. Então, essa daqui, nesse caso, é a primeira mediana que eu fiz. Eu posso fazer uma segunda, eu posso fazer uma terceira. Então, eu posso pegar agora esse lado e medir também o meio dele. Aí eu vou pegar, então, desse vértice e vou ligar aquele ponto médio. Então, é um outro ponto médio, vou chamar ele de M2, certo? Agora, eu tenho 3 lados, eu posso fazer a mesma coisa com o outro. Eu posso pegar, olha, aqui eu tenho um lado, vou localizar então aqui o meio desse lado. E vou ligar esse vértice àquele ponto médio, ó. Então aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Liguei. Observa que então, aqui eu tenho a mediana 3. Então, cada triângulo vai me fornecer 3 medianas. E, diferentemente da altura, a altura, às vezes, essa linha imaginária perpendicular pode ficar até fora do triângulo. A mediana não, porque a gente liga o vértice ao ponto médio do lado oposto, então vai estar sempre ao meio, no meio. Aqui, ó, fez um ponto. Observa que o encontro das 3 medianas fez um ponto. Esse ponto, ele é chamado, ó, esse ponto, ele é chamado de baricentro. Baricentro é o ponto que equilibra o triângulo. Então, o baricentro é o encontro das 3 medianas e um ponto de equilíbrio do triângulo. Como assim um ponto de equilíbrio? Veja bem, se eu tenho uma estrutura triangular e eu quiser deixar ela equilibrada, eu tenho que apoiar ela exatamente no baricentro, que é o encontro das 3 medianas. Então aqui,
eu fiz, olha, então aqui eu tracei uma mediana, como está ali, ó, uma mediana, a outra e a outra, tá? E aqui eu fiz o triângulo com o encontro das 3 medianas. Então aqui, olha, vou reforçar para vocês, esse ponto em vermelho é o baricentro, tá? E agora eu vou tentar equilibrar esse triângulo para vocês verem. Então, deixa eu preparar aqui que nós vamos fazer isso. Tá, então olha só, peguei aqui, é um frasco só pra gente, né, observar isso, então ele tem essa ponta, e eu quero equilibrar esse triângulo. Você pode de qualquer jeito, ó, é muito difícil fazer esse triângulo equilibrar, mas se eu colocar exatamente apoiando nesse ponto, que é o encontro das 3 medianas, vou tentar então aqui. Ó, ele equilibrou. E qualquer mudança que eu fizer nisso já vai pender para um lado e ele vai cair. Então, ó, ali ele ficou equilibrado porque eu coloquei no encontro das 3 medianas, que é o baricentro. Se eu der qualquer mexidinha, chega, ó, ele já desequilibra, tá? Então, e aqui, olha, é um ponto até, uma ponta relativamente pequena, mas se a gente apoiar no baricentro, a gente consegue fazer isso. Então, vocês viram? A nossa aula de hoje, o que nós vimos? Nós vimos a altura do triângulo. O triângulo, ele tem 3 alturas, tá? O triângulo, ele tem 3 medianas também, e a mediana é importante. O estudo do triângulo é muito importante, mas aqui no caso da mediana que eu estou explicando hoje, nós temos 3 medianas, e o encontro das 3 medianas, esse ponto de encontro, ele é chamado de baricentro, e o baricentro é o ponto que equilibra o triângulo, tá? É como se fosse ali o centro de gravidade, então ele equilibra o triângulo, certo? Então, hoje a nossa aula sobre triângulos, então, abordou a altura e as 3 alturas e as 3 medianas do triângulo, tá? Então, até a próxima aula, um abraço para vocês.